Bom, primeiro de tudo, meus caros camaradas, meus caros amigos, dar-vos as boas-vindas enquanto secretário coordenador de São Miguel à linda e bonita ilha de São Miguel, que é conjuntamente com todas as restantes 8 ilhas a mais bonitas dos Açores. Eu acho que isto é sempre algo que deve ser salientado. Bom, em primeiro lugar, é com enorme prazer que eu estou aqui. Não só porque este congresso é feito em São Miguel, mas porque eu devo praticamente tudo o que sou, ou quase tudo o que sou, à juventude socialista. Devo até, inclusive, a minha existência, para ser mais correto. Devo, porque dela nasci, como vos disse, com a juventude socialista cresci, filiei-me na JS aos 14 anos, já antes disso participava nas atividades da juventude socialista e fui militante, talvez dos militantes mais longos da juventude socialista. Fiz 20 anos de militância da juventude socialista e tive cerca de 4 anos da minha vida dedicado, quase de uma forma profissional, à juventude socialista, para desespero dos meus pais, que em Ponta Delgada me viam protelar a minha formação. Mas, e perdoem-me que quem for fazer depois a nota de imprensa, porque eu vou divagar um pouco, na juventude socialista permitiu-me aprender um conjunto de coisas. Permitiu-me perceber a importância da formação política, a importância da formação e da participação política. Todos nós, quando temos e quando somos jovens, e eu olho para este congresso e vejo que há uma média de idades assinalável, vejo muita gente nova, gente que muito perto dos 20 anos. Quando nós temos uma determinada idade, todos nós temos causas. Todos nós acreditamos e temos uma vontade, temos uma irreverência e uma vontade de querer mudar as coisas. Há uma citação de que eu gosto muito e que caracteriza muito a juventude. Uma citação de um velho político inglês, que por acaso não era muito de esquerda, mas de quem eu gosto muito, e foi um dos políticos que ajudou a fundar o Estado Social, que dizia que adorava aprender, mas não gostava muito que o ensinassem. Isto caracteriza um pouco a juventude aos 20 anos. Todos nós gostamos de aprender, mas não gostamos que venha alguém aqui nos ensinar. E eu era assim, e penso que somos todos assim aos 20 anos. E a JS permite-nos e permitiu-me fazer a sistematização daquelas que são as nossas ideias e as nossas causas. Permitiu-nos organizar em termos daqueles que são os nossos valores, porque todos temos valores, mesmo que não os tenhamos organizados. Permitiu-me sistematizar e organizar todas as causas e todos os valores que temos dentro de nós. E até aprender com isso. Todos nós defendemos a democracia, todos nós defendemos a liberdade, todos nós defendemos, espero eu, o desenvolvimento social, todos nós defendemos a igualdade, ou pelo menos a maior parte de nós, mas muitas vezes não fazemos esta organização e não enquadramos isso de um ponto de vista das nossas ideias, ou organizamos isto numa ideia. Isto são os princípios básicos que constroem as ideologias. Há pouco eu falava lá fora com um jornalista da RTP sobre as alterações climáticas. As alterações climáticas é uma causa que hoje 90% ou 80% da população defende, ou pelo menos as alterações climáticas não, o combate às alterações climáticas. Mas de que nos serve defender ou combater as alterações climáticas
se, por exemplo, a construção de baterias para um carro elétrico for feita à custa da miséria e a exploração de alguém que em África mal tem dinheiro para comer e que é explorado. De que serve falar do crescimento económico e da riqueza de uns quando isto é feito à custa daqueles que menos condições têm ou que menos protegidos estão? De que serve ter uma bolsa que cresce e que cria muita riqueza se não conseguimos redistribuir esta riqueza? E, portanto, todos nós temos e defendemos causas, mas a organização e a sistematização de todas essas causas devem ser feitas e devem ser organizadas. E a Juventude Socialista permitiu-me definir conceitos de liberdade, de igualdade, de crescimento inclusivo, de direitos humanos. Porque há direitos do homem, há direitos humanos, e eles não são presentes em cada um. Eu, em conversas com alguns camaradas do JS, lembro-me, alguns que estão aqui, que quando as eleições para a Assembleia da República, em que a Isabel era candidata, nós falávamos de igualdade. E foi com muito espanto que eu conversava com alguns desses jovens socialistas que descobriram que naquele dia tinha entrado em vigor uma lei aprovada pela Assembleia da República e com os votos da esquerda, em que, por exemplo, dava o direito à mulher de, depois de divorciar, poder voltar a casar exatamente com o mesmo período de tempo depois que o homem. Ou seja, o homem, salvo erro, precisava, depois de divorciar, 3 meses, Isabel, se eu estiver enganado, corrijo-me, 3 meses para poder voltar a casar, e o caso da mulher eram 9 meses, julgo eu, para poder voltar a casar. E esta era uma discriminação de género que as pessoas que estavam ao meu lado desconheciam. Aliás, a assessoria do grupo parlamentar não fazia a mínima ideia. E como é que é possível que isto ainda hoje acontecesse? E são algumas destas ideias que nós devemos compreendê-las, percebê-las porque é que as tomamos, porque há outros que defendem ideias contrárias. Há pouco tempo, há um dia, foi eleito um primeiro-ministro no Reino Unido, na Inglaterra, que defende que o principal motor do desenvolvimento económico é a desigualdade. A desigualdade. Ou seja, há diferenças que devem ser observadas, sobretudo numa altura em que nós tratamos tudo e analisamos tudo nos 30 segundos de um clique, numa altura em que temos o desenvolvimento da extrema-direita, que está, do ponto de vista dos seus princípios, exatamente igual àqueles que aconteciam nos anos 30 do século XX, exatamente com a sistematização, ou seja, a simplificação da solução para as coisas. E aquilo que a Juventude Socialista me permitiu perceber é que todos os problemas que nós temos não têm explicações simples, têm explicações complexas que devem ser desenvolvidas com base num conjunto de valores que nós defendemos, que são o primado da liberdade, que são o primado da igualdade, da democracia e do desenvolvimento social, em que todos contam. Nós defendemos também algo que me parece que é importante e que nós praticamos no nosso dia-a-dia, que é a ideia de que a igualdade promove-se através de um conjunto de base de direitos que são direitos do ser humano. O seu direito à educação, o seu direito a um emprego, o seu direito à habitação, a um rendimento digno, à capacidade que tem
de se moverem, que isto tem implicações na sua vida, seja a sua mobilidade, e a capacidade que têm de aceder à cultura. E quando eu falo de aceder à cultura, falo, por exemplo, de nós podermos contatar com outros, com o continente, ou seja, o estudante açoriano poder conversar com gente que está a aprender no continente, que está a aprender noutros países, ter acesso a formas de cultura que nos permitam alargar os nossos horizontes. Nós temos orgulho do conjunto de medidas que temos tomadas. E nós sabemos que a emancipação dos jovens, ou seja, aquilo que nos poderá permitir é que cada um de nós suba no chamado elevador social. E o que é o elevador social? É aquela perspectiva de que, se nós trabalharmos muito, de que se nós estudarmos muito, nós conseguimos que a nossa vida amanhã seja melhor do que hoje. Exatamente sem que isso seja condicionado pelo facto de eu ter um rendimento diferente à partida, de eu ter uma religião diferente de outro à partida, ou de eu ser de outro país ou de outra raça. É esse elevador social que nós, enquanto socialistas, tentamos promover. Isso distingue-nos de outros que acham que, por exemplo, a desigualdade à partida é algo que faz mover a sociedade. E por isso é que, quando nós olhamos para as políticas do Partido Socialista nos Açores, nós trabalhamos, por exemplo, ao nível da educação. Ao nível da educação para todos. Eu sou do tempo, e infelizmente posso dizer isso, infelizmente posso dizer que sou do tempo, em que as minhas turmas começavam com 30 alunos. 30, 31 alunos. Ninguém cumpria rácios como há hoje nas escolas. Começavam com 30 alunos no primeiro período. No segundo período já tinham 25, 20 alunos. E quando chegávamos ao terceiro período do ensino secundário, as turmas tinham todas por volta entre 12 e 13 alunos. E porquê? Porque a escola estava desenhada e feita, eu ainda sou de antes de 96 nessa altura, nesta escola, a escola estava desenhada para quem quer ou quem pode, ou para quem pode, fica na escola. Aquele que tem mais dificuldades deve ir para casa, deve ir trabalhar. E esta é uma grande vitória que nós tivemos da parte do Partido Socialista, ou seja, ter uma escola para todos. Hoje, a escola que o PS defende e que a JS foi defensora desde sempre é uma escola para todas. E que não deve ser condicionada pelo facto de as famílias poderem ter mais ou menos rendimentos. Se hoje nós temos algumas dificuldades em alguns indicadores económicos, é porque nós contrariámos aquilo que a direita fazia nos Açores, que era, na escola, apenas os melhores. Fora da escola, aqueles que não conseguem aprender. E esses, onde ir trabalhar para a construção civil, onde ir para o desemprego, a culpa é deles, não quiseram estudar, que se amanhem. Para nós não quisemos deixar ninguém para trás. Por isso é que hoje nós temos um conjunto de escalões da ação social que permitem que esses jovens possam prosseguir os seus estudos. Por isso é que hoje temos manuais escolares gratuitos. O continente hoje está a chegar onde nós já chegamos há alguns anos. Mas, por outro lado, se nós hoje temos professores açorianos, coisa que não tínhamos. Se nós hoje temos manuais e um conjunto de apoios sociais que permitem a qualquer pessoa, independentemente do seu rendimento ou localização ou origem, sejam discriminados, nós sabemos que estes ainda irão ter muitas dificuldades. E, portanto, há aqui um trabalho contínuo que tem que ser realizado. Mas também nós temos que ter, e a JS é fundamental nessa reivindicação, para que nós consigamos evoluir a nossa escola de forma que ela produza qualificações adequadas exatamente ao mercado de trabalho que temos. A escola não pode ser uma produtora ou uma reprodutora de desempregados. E isso é fundamental. A escola e a universidade. Porque se nós estivermos a qualificar para o desemprego,
Nós não só estamos a criar um problema económico à nossa região, como nós estamos a desiludir todos aqueles pais e alunos que sempre acharam que a vida dos seus filhos poderiam ser melhor do que a sua se lhes dessem a oportunidade para estudar. Não há maior desilusão para uma família sobretudo que possa ter baixos rendimentos, do que estudar, trabalhar, fazer todo o ensino e todo o percurso seletivo com o maior dos esforços e depois verificar que a qualificação que tem pode não estar adequada ao mercado de trabalho. E, portanto, cabe à JTS fazer esta reivindicação junto do Governo, cabe ao Governo e ao Grupo Parlamentar, neste caso eu também represento, fazer esta reflexão, porque nós temos que ter uma escola e um ensino universitário que esteja devidamente adaptado à evolução do mercado de emprego e, neste caso, da sociedade. O passo seguinte é a questão do emprego. Nós sabemos que o emprego hoje mudou o seu paradigma. O emprego estável é o emprego, nós sabemos que está associado a ciclos económicos, nós hoje estamos num ciclo económico positivo, a região cresce, ainda ontem saíram números sobre o crescimento económico em relação a 2018, em que a região em 2018 convergiu com a União Europeia, manteve o seu crescimento a par do país ao nível do rendimento per capita. Ao nível do emprego, nós temos que trabalhar na criação do emprego, se bem que o Estado não cria propriamente emprego, mas cria condições, tem um emprego público, que é importantíssimo, mas cria condições para que o emprego possa ser gerado. Aliás, é, digamos, o maior motor da economia açoriana. Mas nós hoje temos que trabalhar com o emprego estável. O emprego estável, para acontecer, tem que ter um ordenamento jurídico, obviamente, um conjunto de leis que permitam a quem está empregado possa ter algum tipo de proteção, mas nós temos que conseguir disponibilizar instrumentos que, primeiro, as pessoas têm que chegar mais qualificadas e com as qualificações certas ao mercado de trabalho, é verdade. Temos que, enquanto Estado e enquanto partidos políticos, promover, como por exemplo fizemos no caso do terceiro Attack Island, promover um conjunto e incentivar o emprego em áreas que são emergentes, em áreas que possam remunerar bem, mas também temos que ser exigentes. Há uma condição fundamental para o Partido Socialista em relação ao mercado de trabalho, que é quem trabalha não pode ser pobre. A condição para evitar a pobreza tem que ser o rendimento, o trabalho. E, portanto, não é aceitável numa sociedade como a nossa que nós possamos ter gente empregada que é pobre. Porque a condição principal, ou seja, o principal elevador social a seguir à educação, que é o primeiro passo, é o emprego. E, portanto, nós temos, enquanto sociedade, que exigir que quem trabalha receba um rendimento adequado em relação àquilo que produz. E, portanto, essa redistribuição e esse trabalho tem que também ser promovido pelas entidades públicas e, sobretudo, reivindicado pela juventude socialista. Foi isso que eu, enquanto jovem socialista, fazendo parte de inúmeras direções, defendi e julgo, e pelo que tenho visto, a JTS continua a defender. Portanto, emprego estável, emprego com rendimento digno. É isso que temos feito e o PS tem o orgulho de ter subido o salário mínimo. O salário mínimo tem uma subida extraordinária nos últimos anos, fruto do PS a nível nacional, na sua ligação à esquerda, é verdade, mas também nos Açores, onde o salário mínimo é superior ao salário mínimo nacional em cerca de 5%. E mais, fruto também destas alterações, ao nível de um programa de estágios que é o Estagiarel, o Estagiarel vai ser aumentado em termos mensais cerca de 113 euros. Ou seja, quem entra no mercado de trabalho e quem acede ao Estagiarel vai ter um aumento do seu rendimento muito substancial. E o Estagiarel tem uma vantagem. É porque depois
para além de ter um conjunto de regras que obrigam a que as entidades que têm esses estágios depois tenham que ficar com uma parte destes estagiários sob pena de alguma penalização, isto condiciona depois quem parte para o mercado de trabalho já sem um estágio, porque não faz sentido que quem tem um estágio, depois de sair, possa ganhar menos. Às vezes acontece, mas não deveria acontecer. Mas há outro direito que também nós não podemos esquecer, que tem a ver com o mercado da habitação. Ou seja, quem tem uma vida e quem está a começar a sua vida e quer criar família, e ainda há pouco vi aí uma moção sobre natalidade, tem que ter condições para desenvolver a sua vida. Isto passa, como vos digo, de ter a educação, a formação certa, passa por ter um emprego digno e qualificado, mas também passa por conseguir aceder à habitação. Conseguir aceder à habitação de uma forma em que não fique preso a vida inteira a tentar pagar a sua habitação. E nós sabemos que hoje o mercado da habitação está totalmente desregulado, fruto de especulação. Nós sabemos que hoje o crédito à habitação, apesar de ter taxas de juros mais baixas, ainda está de muito difícil acesso. Nós sabemos hoje que temos uma enorme pressão do desenvolvimento turístico no mercado de habitação. Nós hoje sabemos que temos poucas habitações a entrar no mercado. Quem quer alugar casa, por exemplo, em Ponta Delgada, sem que a Câmara faça absolutamente nada sobre isso, tem inúmeras dificuldades, os preços estão altíssimos. E por isso nós temos que ter algum tipo de intervenção no mercado da habitação. E é o que temos feito. Aliás, o Governo tem um conjunto de programas que a JTS, a meu ver, deveria divulgar, desde rendas, aliás, a anterior Presidente da Juventude Socialista tem ligações muito especiais à questão da habitação. Nós temos um conjunto de mecanismos de apoio, desde apoios à compra de terrenos ou disponibilização de lotes, disponibilização de projetos, apoios à construção, à reparação de habitações, rendas apoiadas, mas nós temos que dar um passo seguinte em relação a isso. Portanto, nós temos que colocar a habitação no centro da nossa agenda, de forma a conseguir contrariar os constrangimentos que quer o crédito, as dificuldades de acesso ao crédito, quer a pressão turística, sobretudo em algumas zonas dos Açores, nos estão a colocar. Há outro, sobretudo, que está tudo conjugado, que tem a ver com a questão dos transportes. Nós sabemos que a habitação está a preços muito complicados. Nós sabemos que todos nós necessitamos de uma casa para viver. Nem todos conseguimos ficar na casa dos pais até muito tarde, porque queremos construir uma vida. E muitas vezes só a habitação longe do mercado de trabalho. E isso necessita que nós possamos ter uma rede de transportes que seja acessível, ou seja, que exista e que exista a preços acessíveis. Aliás, nós estamos à vontade em relação a isso. Aliás, está aqui na sala um ex-secretário regional que implementou a criação de passos sociais nos Açores, porque até lá não existia nenhum tipo de passo social. Nós, há cerca de um mês, aprovamos um passo social específico para estudantes universitários e estudantes do ensino profissional, o chamado passe sub-23, que irá permitir que os jovens possam aceder aos transportes públicos de uma forma mais barata e, portanto, mais acessível. E está, este ano, em revisão, o plano de mobilidade, ou seja, o serviço de transportes interurbanos, que é da responsabilidade, eu não sei bem o nome, mas que é da responsabilidade do Governo dos Açores, de forma a permitir, por exemplo, que quem viva na Vila Franca possa aceder a empregos que estão disponíveis na Ribeira Grande de uma forma fácil, porque neste momento, se não tiver carro ou se não tiver viatura ou um meio de transporte, não consegue lá chegar. E, portanto, são estes os principais desafios que temos que colocar.
E foram estes os desafios que nós sempre defendemos ao longo da nossa história na juventude socialista. Mas há um derradeiro desafio que eu acho que é aquele que devemos colocar, que tem a ver o da participação cívica. Eu, quando entrei para a juventude socialista, em 1994, talvez, eu fiz parte do secretariado de Ponta Delgada. Era o presidente do secretariado, o secretário-coordenador de Ponta Delgada era então Vasco Cordeiro. Portanto, há alguns anos, não muitos. Era Vasco Cordeiro. E a primeira medida e o primeiro desafio que nós tivemos pela frente era o da participação política. Eu não sou daqueles que digo que no meu tempo é que era, porque os desafios que se colocavam na altura são muito semelhantes àqueles que se colocam hoje. Era o desafio da participação política. Aliás, o primeiro cartaz que a JTS fez em 1994 chamava-se "A política não é uma droga". Era assim que se chamava e foi essa a primeira campanha que tivemos. E, portanto, a primeira forma que nós temos de estimular a participação cívica tem a ver com a transformação, ou digamos a promoção da JTS enquanto uma escola de participação, uma escola de formação. Aliás, é por isso que eu, enquanto Presidente do Grupo Parlamentar, conversei com o Wilson muito recentemente, no sentido de nós promovermos dois tipos de estágios. Será de que a JTS passará a ter no grupo parlamentar, em cada plenário, direito a um estagiário. Ou seja, alguém que, com despesas suportadas por nós, possa, durante a semana de plenário, conhecer o funcionamento do Parlamento e participar enquanto, não podendo participar enquanto deputado, mas participar tendo como tutores os deputados da JTS, possa estar dentro da sala de plenário e possa ajudar os deputados durante aquela semana, contribuindo para isso, para a sua formação e conhecerem como funcionam as nossas instituições. E Wilson, já no próximo plenário de janeiro, podem começar, aliás, penso que já está marcada a passagem e tudo, e portanto já no próximo plenário a JTS terá esse direito. Tal como nas jornadas parlamentares, como te disse, a JTS poderá disponibilizar, se assim for essa a sua vontade, um jovem para nos acompanhar da ilha, para nos acompanhar durante todo o decorrer dessas jornadas. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que a melhor forma de nós estimularmos a participação política é dar a conhecer como funciona o sistema político. Aliás, o estudo que foi feito sobre a abstenção diz uma coisa que é pouco conhecida ou que foi pouco divulgada pela comunicação social. É de que a abstenção, ao contrário do que se pensa, não tem uma tendência de aumentar. Ela tem uma tendência natural de decrescer. E porquê? Porque aquilo que se percebe é que aqueles que mais participam são aqueles que estão mais qualificados. Ora, se nós hoje temos a geração mais qualificada de sempre, isto quer dizer que, por princípio, nós teremos mais gente a conhecer o nosso sistema político, mais gente a rever-se no nosso sistema político e mais gente a querer participar. O que nós temos que trabalhar é, sobretudo, naqueles que estão desiludidos com o sistema político e dar-lhes a conhecer como funciona. Porque, por muitos defeitos que ele possa ter, ele decorre da eleição, decorre da opção dos cidadãos. E, portanto, eu não quero demorar muito tempo, mas eu sei que estou a demorar, eu nunca mais me esqueço de um dia em campanha eleitoral em que há uma senhora que me diz: eu não vou votar nos senhores porque eu não gosto dos senhores. E eu fiquei a olhar para a senhora e disse: como é que eu vou resolver isto? E eu respondi: muito obrigado. E a senhora ficou assim a olhar para mim e disse: o senhor não vai votar em nós, portanto nós ficamos cá. E a senhora ficou a olhar assim para mim e disse: então eu vou votar. E disse: pronto, já resolvi aqui. É claro que houve algumas pessoas que ficaram chateadas porque esta senhora não foi votar no Partido Socialista. Agora, o sentimento é exatamente o contrário. Ou seja, quando nós temos um sentimento em relação a uma determinada opção, em relação a uma determinada política, o nosso sentimento não deve ser de voltar as costas ao sistema político. Deverá ser de escolher a alternativa que nos parece melhor.
e é assim que funciona o sistema democrático. Aquela citação que eu vos fiz há pouco era de um político que também dizia, não é? Também tinha outra citação importante, era de que a democracia vou parafrasear, é um mau sistema com exceção de todos os outros. Porque todos os outros sistemas são piores do que o sistema democrático. E por isso a JTS deve trabalhar ao nível da transparência, o PS também tem-no feito, tem que trabalhar ao nível da sua participação no associativismo estudantil. Mas vamos ter, e deixar claro o seguinte, a participação política e nas eleições só existe mediante um efeito, que é a resolução efetiva dos problemas das pessoas. Ou seja, se as pessoas considerarem que nós estamos a resolver efetivamente o problema delas, as pessoas, ou que nós poderemos corresponder à expectativa que as pessoas têm de resolução dos seus problemas, nós iremos conseguir traduzir isso numa maior expressão eleitoral. E esse é o trabalho que nós temos que cumprir. Nós não podemos ficar, como por exemplo faz... para já nós nem na política temos que ter um cuidado. As pessoas estão cansadas da agressividade e do ataque pessoal. Nós no PS estamos à vontade porque nós consideramos que a política não deve ser feita do ataque pessoal. Nós devemos apresentar medidas, devemos apresentar as nossas ideias. E, infelizmente, aliás, temos visto o que é que a oposição tem feito. Aliás, ainda hoje parece que há eleições num outro partido que se diz que quer fazer a política de uma forma diferente, mas aquilo que nós vemos desse novo partido que quer fazer a política de uma forma diferente é um sucessivo tipo de políticas de ataque pessoal que em nada engrandecem ou em que nada fazem para melhorar o debate político e fazer com que as pessoas se revejam no sistema. E, portanto, nós temos que concretizar mais do que anunciar, como acontece aqui em Ponta Delgada. Nós temos que estar mais junto das pessoas, mais do que proclamar. E, portanto, é esse o trabalho que a JTS tem que realizar e que o PS se compromete a apoiar. Porque este é talvez o congresso mais decisivo da JTS Açores nos últimos anos. Porque acontece exatamente no momento em que nós mais precisamos dos jovens no Partido Socialista. Precisamos de mais irreverência, de mais luta, precisamos de mais gente a participar e precisamos de mais ideias para que possamos melhorar o nosso trabalho. Desculpem o tempo que vos demorei, mas é isso que vos queria deixar em termos de mensagem. À JTS, que é uma casa que eu muito prezo e que muito gosto, desejo-vos um ótimo congresso e deixo-vos aqui com aquilo que eu mais gostei de fazer durante muitos anos, que é dizer viva a JTS. Muito obrigado. Viva os Açores.